Essa educação em saúde ela é muito importante para o paciente saber o que está vindo da doença, o que está vindo do medicamento, para ele saber agir e como reagir a isso também, né? Eu já acompanhei paciente que se negava a utilizar a insulina porque o vizinho tomou insulina e amputou a perna. Eu falei, meu querido... A causa da amputação da perna foi a insulina. Falei, mas é justamente ao contrário. Mas ele tinha aquela crença dentro dele que pra gente minimizar isso foi muito difícil. Ele achava que a culpa era da insulina, que a insulina que era a parte ruim. Que a amputação, que a insulina que causou a perda da visão. As neuropatias. As nefropatias. E é muito diferente. Que você tem estudo porque você não tratou. Sim. Ou porque você não tinha ciência... ou porque você não foi tratado de maneira correta, ou porque você negou o tempo inteiro o tratamento. Já que as pessoas não têm consciência disso, você poderia elencar quais são os principais fatores que pode acontecer com um paciente diabético que não faz o tratamento corretamente? Quais os principais malefícios? Nossa, eu vou te apontar os 3 principais. Certo. Primeiro, a retinopatia diabética. O paciente chega a perder a visão totalmente por causa da diabetes, tá? Você começa a ter o que a gente chama de lesões algodonosas no fundo do olho e essas lesões são irreversíveis. Isso causa retinopatia diabética. Por isso que o paciente diabético ele tem que ter um acompanhamento oftalmológico anual para fazer o fundo de olho. Tá? Segundo, a retinopatia, a nefropatia diabética, que é a doença renal do diabético. Você vê muitos pacientes que, por inconstância de tratamento ou negação de tratamento, parando a máquina de hemodiálise, dialisando, porque o rim para. A concentração é tão grande que não consegue filtrar e ele para. Você faz a nefropatia. Tá? E em terceiro, as amputações. Você tem pacientes que desenvolvem, por exemplo, o pé diabético. O paciente começa a perder a sensibilidade plantar. Aí ele vai sair, por exemplo, para passear com o netinho, ou dentro de casa mesmo, ele pisa num prego, ele não sente o prego. Ele diminui a sensibilidade do pé por causa da neuropatia diabética, que causa essa parestesia, tá? E ele perde o pé, porque ele começa a ter uma infecção. Essa infecção não é notada, porque ele não sente dor. Quando você vê a infecção acende, o paciente faz uma osteomielite e ele perde o pé, às vezes ele perde a perna, ou às vezes ele vai a óbito, ou sepse. Então são causas, essas 3 principais são as 3 que a gente mais acompanha. E a gente tem que ver também a aceitação da doença diabética. Tá? Isso é muito difícil. Você falar com um paciente, você é diabético. É um estigma, né? Exato, é um estigma. O paciente fala assim, meu Deus, eu vou tomar insulina. Porque automaticamente você liga o diabetes à insulina. Sim. Tem muita coisa antes da insulina. Exato. Né? Você tem muita medicação antes da insulina. Sabe? A insulina, sim, usa quem é diabético tipo 1, porque o pâncreas não trabalha. O pâncreas não produz insulina. Agora, o diabético tipo 2, ele tem uma produção que seja pequena. Então, a gente consegue tratar com medicação oral única, depois medicação oral combinada, até dose máxima, para depois você chegar na insulina. Mas, muitas das vezes, o paciente associa que ele ficou diabético ou que ele é diabético e não teve diagnóstico, a insulina. Meu Deus, eu vou tomar insulina, e agora? Minha vida acabou. Minha vida acabou. Sim. A neuropatia diabética também tem um alto índice? A neuropatia diabética, sim. Não muito, mas a gente tem muito paciente que a gente encontra já com neuropatia diabética instalada. Principalmente os pacientes que têm esse pé diabético. Às vezes, você vai ao endócrino, o endócrino fala assim, eu vou olhar o pé do paciente. O paciente acha estranho. Tá? Mas a maioria dos pacientes que te procuram e são diabéticos, se você não os conhece, é primordial a primeira consulta você fazer o exame físico do pé. Tá? Porque o pé diabético é igual a gente conversou há pouco. O pé diabético ele leva o paciente a óbito quando ele não é tratado. Sim. A neuropatia seria um excesso da polarização dos nervos, então vai aumentar a dor? Não. Ele perde a sensibilidade à dor. E qual que gera aumento de dor quando está com a glicemia muito alta? Você não tem aumento de dor, você tem a cetoacidose diabética. Quando você tem um índice glicêmico muito alto, você não consegue fazer absorção e você entra praticamente em coma hiperosmolar. O paciente precisa de CTI justamente para fazer volume e diminuir esse índice glicêmico.
Eu devo estar errando o termo, porque teve um paciente que eu acompanhei quando fazia consultório farmacêutico na CDM, que ele tinha um excesso de dor, e aí eu não lembro agora qual que é o termo, eu achei que era neuropatia, que o excesso de glicemia fazia com que ele sentia mais dor. Não lembro agora o que é, o artigo que era o certo. Não. Eu posso até olhar para você e depois eu te respondo. Mas geralmente o paciente que tem um índice glicêmico elevado, tá? Ele está com uma diabetes compensada. E essa diabetes compensada pode causar diminuição de sensibilidade à dor. No caso do pé diabético, tá? No caso da neuropatia diabética. E essa diminuição fica só no pé ou tipo vai pro resto do corpo? Não. Ela inicia-se no pé. Tá? O paciente tem menor sensibilidade tátil, tá? No pé. Mas ele pode sim, após essa sensibilidade não tratada, tá? Com medicamentos ou então com dieta associada, medicamentos hipoglicemiantes orais ou injetáveis, no caso de análogo, ou no caso da insulina, se não tratado, piora do quadro clínico, sim.